E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 4 do curso História do Cristianismo e do Espiritismo. Eu sou o Fábio, um dos dirigentes do curso, e hoje vou tratar da expectativa messiânica, ou a esperança da vinda do Messias. Um tema polêmico, motivo de diversas disputas históricas entre cristãos e judeus. Nesta aula, pretendo que vocês possam responder à questão: Jesus é o Messias? Para tanto, precisamos compreender o que significa ser o Messias. A partir de que critérios se pode verificar se Jesus é o Messias? Na busca, vamos nos basear na perspectiva histórica, que, segundo Gesa Vermes, nos apresenta em seu livro Jesus o Judeu. Um ponto de vista particular caracteriza a minha abordagem do estudo de Jesus. Não considero o Novo Testamento como uma composição literária independente e autônoma, separada do mundo judeu. Vejo, em vez disso, através do prisma da civilização judaica contemporânea, a matriz da Igreja Primitiva Cristã. A análise histórica, nesse sentido, olha para Jesus de Nazaré como um pregador carismático, itinerante e taumaturgo, que era judeu, bem como os seus familiares, seguidores e adversários, no contexto da Galiléia do primeiro século da nossa era, uma província distante do Império Romano. Portanto, é no judaísmo pré-rabínico que devemos procurar as origens do messianismo cristão, para entender a expectativa dos seus seguidores, dos seguidores de Jesus, sobre o seu papel e sobre o reino de Deus vindouro. Nessa ideia, a gente vai partir a entender as origens do messianismo. No meio acadêmico, por exemplo, há duas hipóteses a respeito dessa ideia da espera de um Messias. Que ela seria original dos hebreus, quer dizer, surgiu da memória da Idade de Ouro, nos reinos de Davi e Salomão, que vamos tratar daqui a pouco, mas também é uma corrente minoritária que enxerga como uma concepção construída na relação com outros povos antigos, seja no desejo de sair, dentro da era dos impérios, de sair da condição de povo dominado, seja na condição de enxergar a centralização do poder como sinal ou sinônimo de prosperidade e paz. É a ideia de construir um império. A gente vê muito isso no meio dos persas, essa ideia de que um grande império vai terminar com as disputas entre os reis dos diversos reinos, a disputa entre os reinos. Então traria essa paz. E vai se consagrar com a conhecida Pax Romana, em que, obviamente, para os povos dominados não era exatamente um período de paz, mas que havia poucas guerras era só uma ação, ainda que muito forte, do Império Romano, mas que garantia aquele clima de paz, não havia aquelas disputas, conquistas, etc. Então, isso surgiu. Na verdade, a gente vai ficar com a ideia majoritária, de que é uma ideia originária dos hebreus, mas que tem tudo a ver com essa segunda concepção. O termo Messias, do hebraico Machia, que significa ungido, foi traduzido para o grego como Christos, ou Cristo em português. Designava inicialmente reis, juízes e sacerdotes, que eram consagrados com óleo sobre as suas cabeças, significando a investidura divina do seu cargo. Nós podemos ver na imagem a unção de Davi, que consta no primeiro livro de Samuel. Então vocês veem aqui com um chifre, um pedaço, um corno, ali fica o óleo sagrado, e aí ele faz a unção, derrama sobre a cabeça. Para isso, para a gente compreender então como acontece o messianismo, como ele evolui, nós vamos concentrar o que os historiadores classificam como duas tradições. Uma tradição histórica, ou davídica, e uma segunda tradição que vai subir mais tardiamente, que é a tradição apocalíptica escatológica. Para compreender melhor, eu vou passar aqui rapidamente a cronologia hebraica. Obviamente é um resumo, a gente coloca aqui
um recorte. Então começamos aqui com o êxodo hebreu do Egito, não consideramos então, não foi incluído aqui obviamente a história dos patriarcas. É bom a gente entender que é uma cronologia baseada em eventos que constam da Bíblia, e de outros elementos, né? Então não dá aqui para você chegar e achar que tudo isso são eventos históricos e tal. A historicidade da Bíblia é questionável, né? É uma questão muito complexa, ela reúne mito e reúne fatos. Mas vamos ao que interessa. Todas as datas aqui, os anos, né? Eles são de antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, ocorreu por volta de 1250, a princípio o êxodo hebreu do Egito, depois os hebreus após o êxodo chegam a Canaã, fazem a conquista ali depois de algum tempo, é o período aí dos juízes, né? Então as tribos e tal, que conquistam Israel e Palestina. Depois surge Saul, primeiro rei de Israel, né, que foi muito importante essa centralização na busca de tentar lutar com seus primeiros principais adversários, que são os filisteus. E aí a gente começa, né, como está destacado aí, o reinado de Davi, no ano 1000, né, que seria realmente aqui a fundação do Estado israelita. É quando ocorre uma unificação política, há uma independência, há toda uma construção desse Estado, né, a ampliação do território. Ele conquista, então, ganha dos filisteus, conquista Jerusalém também dos jebuseus. Então há a construção do Estado israelita. E por isso ele vai ficar tão marcado na história. Depois o reinado de Salomão, seu filho, importantíssimo, que também amplia territórios e constrói o primeiro templo, o templo de Yahvé. Com a morte de Salomão, então a gente começa um período de certa decadência, digamos assim, em que há uma divisão dos reinos. Então o reino fica dividido em reino de Israel ao norte, com 10 tribos, e reino de Judá ao sul, com 2 tribos. Ao sul, a capital é Jerusalém. E aí um fato importante é a gente vê o surgimento da era profética, ou o profetismo clássico ou literário. Então, nesse meados do século XVIII até cerca de meados do século V, a gente observa todo o desenvolvimento de um profetismo, da literatura. Então aqui começam, segundo alguns historiadores, críticos literários, a produção de textos, possivelmente já ali nos reinados de Davi e Salomão, com a estrutura de Estado, já se existiam alguns escribas e aí são iniciados alguns textos, mas a redação mais forte começa justamente nesse período do profetismo. Depois nós vemos em 722 o domínio assírio, né? Então é um domínio que destrói o reino de Israel ao norte, né? O reino do sul de Judá permanece. Depois, em 586, ocorre o domínio babilônico e então o reino de Judá cai. Acontece o famoso exílio da Babilônia, famoso porque foi um exílio que provocou profundas marcas na história do povo de Israel, porque destruiu a monarquia, destruiu a independência político-religiosa e também o templo de Yahvé. Então, em todo um significado por trás disso, que nós vamos explorar com mais detalhes à frente. Em 538, começa o domínio persa, então os judeus são autorizados a retornar para Judá. Existe a construção do chamado Segundo Templo. Na sequência, o domínio helênico, então a gente lembra de Alexandre o Grande, e depois toda a sequência de outros dominadores. E aí tem um espaço muito importante, que é o advento da tradição apocalíptica. Então, aqui é uma crise política no final desse domínio helênico, e o início do domínio romano. Então, nesse intervalo, acontecem algumas coisas muito sérias, e aí vai surgindo uma nova tradição. Ok? Então, nós vamos transitar por esses 4 principais marcos. Aqui é só para vocês terem uma noção geral, muito rápida, dessa cronologia hebraica, para entender que o messianismo ele veio mudando, e a cada período desse, a cada marco principal desse da história, ele vai sendo olhado por novas
perspectivas sendo modificadas. Então sigamos. A primeira tradição, a tradição histórica ou davídica, ela inicialmente enxergava que era um rei, Messias da casa de Davi. Quer dizer, esse Messias era um Messias real e humano. O marco teológico foi colocado na profecia de Natã, que está em 2 Samuel 7, 12 a 14, onde consta a promessa da descendência eterna para Davi, obviamente, e Davi é adotado como filho de Deus. Na perspectiva histórica, a idealização da casa de Davi, dessa dinastia davídica, ela surge a partir da memória da Idade de Ouro, né, do reinado de Davi e Salomão, fruto da construção do templo, fruto de todo o desenvolvimento, a construção do próprio Estado, né, da monarquia, da independência política religiosa. E também essa idealização ela acaba crescendo ou surgindo a partir da sobrevivência relativa longa do reino de Judá. Então era o reino do sul e ele só foi cair em 586 com o domínio da Babilônia. Então praticamente 500 anos, né, de reinado de dinastia. Isso construiu toda uma idealização dessa dinastia da Davi. Com o advento do profetismo, fruto dessa idealização, entre os séculos VIII e V, novas concepções. Então, as concepções sobre o Messias vão sendo ampliadas. Então, Isaías, que é um dos principais profetas desse período, ele vai trazer o Messias como o rei do mundo, que vai trazer justiça e paz para todos, quer dizer, uma visão universalista. Após a destruição do templo, com a invasão ou domínio babilônico, em 586, antes da Era Comum, então o Messias vai adquirir novos objetivos. Ele vai ter que reunir os dispersos de Israel e de Judá e realizar nova aliança. Então surge essa expectativa, né? Mais um objetivo surgido para ele. O Messias precisa fazer aquilo que já se caiu. Então aquele retorno, aquela ideia de retorno à casa de Davi, ao primeiro reinado. O Messias deve também reconstruir o templo, obviamente, né? Durante o exílio da Babilônia, de 586 a 539, ocorre então uma crise do messianismo. São quase 70 anos, porque na verdade 539 é quando termina ali, né? Porque logo depois tem o domínio persa, mas assim, os judeus eles vão retornando aos poucos, né? Em levas, né? Comunidade. Mas é importante entender que durante o exílio, esse exílio ele provoca um marco. Ele é um marco profundo, né? Porque ele destrói as bases do povo de Israel. Então, a esperança messiânica, ela não se consolidou. Então vejam, tudo foi destruído, eles foram levados para outra terra e o Messias não apareceu. Então surge uma verdadeira crise de fé, que a gente pode observar lá no Salmo 74, e também uma reflexão teológica. Eles começam a fazer uma releitura da história passada e começam a pensar em novas ideias. Por quê? Por que o Messias não veio? No pós-exílio, então, após o domínio dos persas em 538, novas concepções vão vindo, fruto dessa experiência no exílio. Ciro o Grande, por exemplo, o persa que liberou, que permitiu que os judeus voltassem, ele é considerado Messias. Lá em Isaías 45:1, ele é dito como o libertador do povo judeu. Durante a reconstrução do templo, então, quando retornam os judeus, Zorobabel, que é um dos descendentes de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, são considerados ungidos. Contudo, por volta de 515, quando na reinauguração do templo, digamos assim, subitamente Zorobabel desaparece. E aí começa a ocorrer a crise do davidismo. Quer dizer, sumiu, desapareceu o último descendente de Davi. E aí como é que fica? O Messias começa a admitir, a assumir funções sacerdotais com mais força, como a gente vê em Ezequias. Depois, a perspectiva a olhar é a intervenção direta de Yahvé, já que parece que não vai ter um Messias mais, porque a casa de Davi acabou,
Então a gente começa a pensar e começa a ver a ideia de uma intervenção direta de Yahvé. Aí, por volta do século III a primeiro, antes da Era Comum, surge a tradição apocalíptica escatológica. Novas tradições vão vir. Marcado principalmente pela crise política e religiosa, cujo principal autor, o ícone, é Antíoco IV, que reinou a partir de 1164, antes da Era Comum, há um forte retorno do messianismo, quer dizer, um novo olhar para o céu na busca de explicação, ajuda e esperança. Dessa época surge, então, a literatura apocalíptica, representada no livro de Daniel e dos apócrifos, como 4 Esdras, Similitudes, Sonhos de Enoque, de Qumran, os rolos achados no Mar Morto, entre outros. É daí que aparece o Messias como uma figura angelical, que age em nome de Deus. Ou anjo em forma de homem, ou um homem elevado à condição de anjo, com as funções de mediação, de salvação e de julgamento escatológico, ou seja, de final dos tempos, aquele julgamento do final dos tempos. Ocorre, então, nesse contexto, o movimento do angelomorfismo, quer dizer, homens celestes, os chamados filhos de Deus, quer dizer, homens elevados à condição de anjo, como, por exemplo, o patriarca Enoque e Elias, que, de acordo com o profeta Malaquias, nessa profecia de 3:23, vai dizer que ele vai vir para ungir o Messias, ou o Machia. Né? Nós observamos também as hipóstases, que são emanações, personificações do próprio Yahvé. A sabedoria, a palavra de Yahvé, como vocês muito bem viram no texto. Além disso, dentro desses anjos, desses celestes, nós temos os anjos guerreiros, né? O famoso Miguel, que ressurge ali com força no livro de Daniel. Melquisedeque, que vem nas tradições de Qumran, ele é elevado a essa condição de sacerdote, de libertador celeste e guerreiro. E, finalmente, a figura ambígua de o Filho do Homem, que era visto, né, na tradição antiga, do judaísmo antigo, como representando o povo judeu, o povo de Israel, ou simplesmente a humanidade. Mas aqui em Daniel, nesse período da história, fruto das circunstâncias, do contexto, ele vem surgir como uma figura messiânica, que age para intervir como enviado de Deus e assume as funções de rei guerreiro e juiz escatológico. Aliado a isso, essas tradições que vão se somando àquela tradição davídica de um rei, né, humano, real, e aí além dessas questões da intervenção divina, essa visão apocalíptica, outras questões vão sendo associadas. Com o grande sofrimento que passa o povo, pelo contexto político que a gente já trabalhou aqui, vão ser dadas novas interpretações, quer dizer, outras perspectivas. É revisitado o texto original. E a gente vai ver o Messias surgindo como um servo sofredor. Lá no Salmo 22, o famoso Isaías 53 e assim por diante. Também como o Messias, como o Messias real, humilde e pacífico, lá em Zacarias. Além, né, de um ponto em que ele vai abraçar todos esses aspectos, como um guerreiro escatológico, um rei universal e um sacerdote perpétuo. Isso a gente vai ver toda uma ressignificação, tanto pela tradição judaica, quanto pela tradição cristã, de ressignificar os Salmos 2 e 110. As figuras angelicais de Miguel, Melquisedeque, Filho do Homem, entre outras, representam tradições distintas do judaísmo tardio e demonstram a crença e a expectativa no tempo de Jesus na intervenção escatológica de Deus através de figuras divinas angelicais. Historicamente, a Palestina da primeira metade do século I d.C. foi marcada por grande movimentação social, que acabou levando à guerra judaica contra os judeus em 66 e a destruição
do templo, né, do segundo templo em 70. A morte de Herodes o Grande, por exemplo, em 4 a.C., cujo reinado se caracterizou pela opressão e pela crueldade, desencadeou uma série de levantes populares e rebeliões, sufocados à força pelas legiões romanas. Nesse contexto, surgiram vários candidatos a Messias, como Simão, ex-escravo de Herodes, o pastor Atrones, Judas, filho do lendário chefe bandido Ezequias, entre outros. Então, a gente verifica que há toda uma movimentação. Então, Jesus, na época de Jesus, no tempo de Jesus, haviam vários movimentos, várias concepções diferentes de Messias. E aí, a gente vai para aquela pergunta: Jesus é o Messias? Como os cristãos explicaram Jesus crucificado como sendo o Messias esperado? Paulo, na carta aos Romanos, ele nos traz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus que ele já tinha prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, estabelecido filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo nosso Senhor. Então veja que Paulo traz uma resposta que vai construir toda a teologia cristã e principalmente essa ideia do messianismo cristão, né? Então você veja que o nascido da estirpe de Davi segundo a carne atende ao critério da tradição davídica, e estabelecido filho de Deus, aí atende ao critério da tradição apocalíptica. Nesse contexto, e buscando entender e criar, né, verificar, nós temos aí o checklist do Messias. Que pontos a gente pode identificar para dizer se Jesus é ou não o Messias esperado, né? Bom, então vamos lá no checklist do Messias. Primeiro, descendente de Davi. E a gente vai observar que ele é colocado como descendente de Davi, nascido inclusive em Belém. Nós vamos ver em várias fontes do Novo Testamento. Depois, que ele é ungido por Deus no batismo. Então não há aquela unção do óleo, mas há a unção no batismo. E aí esses 2 itens vão atender ao critério da tradição davídica ou histórica, né? Ser descendente de Davi e ter sido ungido. Depois a gente vê alguns critérios relacionados à tradição apocalíptica. Jesus como homem celeste, um filho de Deus, quer dizer, aquele que é humano, mas que tem características divinas. E aí, por que ele é considerado isso? Porque ele não morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus para viver com Deus. Como hipóstase divina, João, no capítulo 1 do Evangelho, vai dizer que Jesus é o Verbo, a palavra de Deus. E o Filho do Homem. Talvez seja o título que mais a gente possa associar a Jesus, né? Ele vai estar em vários locais, em vários trechos do Evangelho, em Atos, no Apocalipse, inclusive, e é realmente um título que a gente, observando o Evangelho, é o único que ele, assim, declaradamente assume. Então está aqui, nessa passagem de Marcos 14, 61 a 62, e ele diz assim, ele está no julgamento, no sinédrio, e o sumo sacerdote pergunta para Jesus: és tu Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E daí a gente verifica que realmente, na tradição, ou pelo menos essa é a leitura, né, que todos os cristãos vão fazer, eles vão entender que Jesus é o Messias porque ele atende a esses critérios. Nas próximas aulas nós vamos ver item por item isso aí, com mais profundidade, pegando outros temas, nós vamos rever, voltar a essa temática, entendendo cada um desses pontos, cada uma das ideias de Jesus, ok? Bom, e os judeus? Qual é a ideia do messianismo judaico até hoje? Ele existe? Claro. A gente tem que entender que, obviamente, os judeus não entendem que aquele checklist, que Jesus atende a todos aqueles critérios, né? Então, hoje nós vemos que há algumas concepções judaicas.
Há os judeus reformistas que eles olham e enxergam o Messias como um mito, né? Então não esperam que haja um retorno, que isso é uma construção de tempos históricos, de momentos de crise, que foi fundamental naquela época e que não há necessidade de se enxergar hoje o Messias. Há uma corrente grande também de judeus conservadores que deixam uma opção, né? Eles entendem que é preciso que haja liberdade de pensamento, então os conservadores podem escolher entre o Messias mitológico ou o real davídico. Mas há um grande número de judeus, que são judeus rabínicos, que eles acreditam no Messias real davídico, que virá uma única vez e sem falhas, e que tem os objetivos de reunir os dispersos, reconstruir o templo, fazer uma nova aliança, estabelecer a paz mundial e realizar a ressurreição dos mortos. Então veja que isso é uma coisa muito forte. Enquanto isso não ocorrer, eles entendem, né, que não há um Messias. Se isso não está sendo realizado, não há um Messias. Por isso nós vemos aqui o 12º princípio da fé judaica, do Rabi Maimônides, que ele diz: creio plenamente na vinda do Mashiach e, embora ele possa demorar, aguardo todos os dias sua chegada. Dessa forma, chegando ao final, mais ou menos, da nossa aula, eu queria trazer algumas considerações importantes. A gente precisa entender que a expectativa messiânica nasce em momentos de crise profundas vivenciadas pelo povo judeu. Nesse contexto, tradições são ressignificadas em busca de explicações, ajuda e esperança. Como a gente viu, né? Toda a trajetória começava com a tradição davídica história, um rei, né, que era um humano real, alguém concreto que viria restabelecer uma monarquia, construir uma independência política e religiosa, reconstruir um templo. Mas que isso não foi se configurando e ao longo do tempo outras ideias vão sendo construídas, né? Até que a gente viu o advento da Apocalipse, já apelando, né, e trazendo uma intervenção divina. Então, há uma mistura dessa ideia de um rei, alguém da dinastia davídica, sendo associado também com elementos angelicais, figuras divinas. Mas isso não ficou só no nível dos judeus. Obviamente, a gente verificou que a tradição do messianismo cristão surge nesse meio, né, embebida nessa tradição apocalíptica. Então, assim como os judeus, os cristãos também reinterpretaram Jesus à luz da tragédia de sua morte infame. Quer dizer, como você vai explicar que o Messias, que deveria reconstruir o templo, né, ser um rei universal, trazer a intervenção divina, restabelecer a paz e a justiça, ele foi morto na cruz. Então, surge aí a crença na ressurreição, faz renascer a esperança de salvação que passou aos poucos da terra para o céu, do iminente para o futuro incerto. Deixamos para vocês, como bibliografia recomendada, esse excelente livro, Anjos e Messias, do Luigi Schiavo. E é isso aí. Esperamos, né, que vocês possam ter aprendido bastante com essa aula, um assunto bastante instigante, que possam retomar. Espero vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nos fóruns e em aulas futuras. Sigam a gente, curtam, comentem. E é isso aí. Até mais.